Olá! É uma alegria imensa podermos nos dirigir ao seu coração e juntos refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. O nosso tema hoje será Amar quem vive ao nosso lado. Esse tema é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Perda de Pessoas Amadas, e também no Livro dos Espíritos, na questão 320 a 329, perda de entes queridos. Vamos utilizar também o livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, e o livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Antes de iniciarmos o nosso tema, vamos fazer a nossa prece para que possamos estarmos envolvidos com a espiritualidade que vem sempre nos ajudar. Então, nesse instante, peço a todos que cerrem seus olhos, elevem o seu pensamento a Deus, a Jesus, e vamos nos envolver então nessa atmosfera de paz, de amor, de serenidade, também nos envolvendo numa sintonia com nossos familiares, amigos espirituais, nossos protetores, que tanto nos auxiliam em nossas vidas. Assim, dirigindo nossos pensamentos ao Senhor da vida, desejamos agradecer por essa oportunidade que nos foi oferecida hoje, como tantas outras que nos são oferecidas diariamente em favor do nosso crescimento espiritual. Agradecemos a Deus e a Jesus e a todos que nos assistirem em mais esta atividade. Desejamos ainda rogar ao nosso Pai Criador que auxilie tantas almas desesperadas, tantos irmãozinhos equivocados em sua jornada evolutiva, e que a todos possa vir o socorro do nosso Pai Criador. E que a paz, a luz, o perdão e o amor possam vir a ser a meta de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso tema, amar quem vive ao nosso lado. Então hoje o foco nosso vai ser falar sobre a imortalidade. Morte de entes queridos e imortalidade e o nosso comportamento perante a morte desses entes queridos. Primeiro vamos falar um pouquinho da imortalidade. A imortalidade, na doutrina espírita, é um dos seus princípios básicos. A doutrina espírita tem 5 princípios básicos: Deus, imortalidade, a reencarnação, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Hoje, desses 5 princípios básicos, nós queremos falar sobre a imortalidade. E em pelo menos 2 pontos, a doutrina espírita e as demais doutrinas espiritualistas se encontram, se entendem, que é, primeiro, sobre a existência de Deus. Toda a doutrina espiritualista fala, ensina sobre a existência de Deus. Cada uma da sua forma, mas fala da existência de Deus. E o outro ponto que todas se encontram, as doutrinas espiritualistas, com a doutrina espírita, é a questão da imortalidade do espírito. Também todas elas, de alguma forma, diferente um pouco, falam sobre esse tema, mas todas creem na imortalidade do espírito. Nós podemos até dizer que o espiritismo, nessa questão da imortalidade, levanta o véu da imortalidade. O espiritismo comprova a sobrevivência do espírito através das comunicações dos espíritos. A doutrina espírita surgiu porque os espíritos vieram se comunicar conosco. Então, se o espírito veio se comunicar conosco, espírito daquele que já viveu entre nós, está mais do que provada a questão da imortalidade.
Tem até uma frase que diz assim que o Espiritismo matou a morte. A morte, como as pessoas entendiam que era o fim, não existe mais. A morte nada mais é do que a morte física somente. Nós continuamos vivendo, continuamos existindo. Mas para quem ainda não tem convicção da imortalidade, a morte é muito dolorosa. Então, para aquelas pessoas que ainda não creem na imortalidade ou que não têm convicção da imortalidade, a morte de alguém conhecido, de alguém que essa pessoa ama, é muito dolorosa. Então, para estes que não creem na imortalidade ou não têm convicção ainda da imortalidade, a separação de um ente querido que partiu, né, para outro plano, ainda traz muita tristeza, muita angústia. Então, para aqueles que ainda não têm convicção da sobrevivência do espírito, sempre se referem, diante da morte de uma pessoa amada, como perda, que ele perdeu alguém. Quem admite que a vida continua, entende que não há perda, porque sabe que é apenas uma separação e que essa separação é temporária. E é uma separação apenas física, porque essa pessoa continua existindo em outro plano, em outra dimensão, e que nós ainda podemos ter contato com essa pessoa. Muitas vezes, numa hora de sofrimento, de dificuldade, está lá essa pessoa ao nosso lado, nos ajudando, só nós não conseguimos ver, mas ela está ali, nós podemos sentir muitas vezes a sua presença. Se ao invés de perda, nós afirmarmos que houve separação, haverá apenas o imposto da saudade. A abençoada saudade que mostra que nós amávamos essa pessoa, que há amor em nosso coração em relação a esse ente querido que partiu. Vamos pegar uma referência desse ensinamento no livro Boa Nova, de Chico Xavier, né? E que lá no capítulo 8, que se intitula Bom Ânimo, é uma conversa entre Jesus e o apóstolo Bartolomeu. E entre os diversos assuntos que eles conversam, também entra a partida de entes queridos. Então conta nesse capítulo 8 do livro Boa Nova, que o apóstolo Bartolomeu, que era um dos mais dedicados discípulos de Jesus, andava muito inquieto, muito triste, aflito. E várias vezes Jesus o surpreendeu em meditações profundas, dolorosas. Estava lá sentado num canto, quieto, cabeça baixa. E Jesus começa a observar isso. E numa noite, Jesus se aproxima de Bartolomeu e pediu para falar com ele. Pediu para Bartolomeu falar sobre as suas inquietações, o que estava deixando ele daquele jeito triste, chateado. E Bartolomeu contou várias coisas. E entre essas coisas ele contou que um dos motivos dele estar triste era a morte da sua mãe, que ocorrera havia muito pouco tempo. Por isso, ele perguntou para Jesus, ansioso, né? Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus respondeu para ele, Bartolomeu, ninguém perde ninguém. Nós temos que crer que é infinita, que a vida é infinita. E logo mais, todos nós nos encontraremos novamente. Nós apenas nos separamos temporariamente. Houve um pequeno silêncio. E aí Jesus continuou. Bartolomeu, sentir falta, sentir saudade de quem partiu,
significa que nós amávamos essa pessoa. Amávamos muito essa pessoa quando a gente sente a falta dela. Agora, ficar angustiado, desesperado, revoltado, é uma demonstração de que ainda não acreditamos na imortalidade. E nem confiamos em Deus em toda a plenitude. Bartolomeu começou a refletir agora com mais amplitude sobre essa questão da imortalidade e quanto aos desígnios da providência divina. Vejam a profundidade dessa conversa de Jesus com Bartolomeu. E Bartolomeu começa a refletir então sobre a imortalidade. E aí passa a ter a certeza dentro do seu peito, do seu coração, dentro do seu espírito, certeza que a sua mãe continuava viva. Pois o seu espírito, o espírito da sua mãe é imortal. E certamente ela tinha outros compromissos evolutivos. Por isso teve que partir. Ele compreendeu que nós temos também continuidade da vida. Continuamos trabalhando, fazendo outras coisas nessa outra dimensão espiritual. E que a mãe dele já tinha cumprido a tarefa aqui no plano físico. Então ele ofereceu à sua mãe a gratidão pelos momentos felizes que ela lhe permitiu viverem juntos. E agora, com esse entendimento sobre a imortalidade, Bartolomeu então decide que a partir daquele momento iria se dispor a amar mais, a ajudar mais, compreender mais aquelas pessoas que continuavam vivendo ao seu lado. Aí nós temos um ponto muito importante para a nossa reflexão. Muitas vezes nós lamentamos que queríamos ter feito mais por aquele ente amado que partiu, tê-lo amado mais, tê-lo ajudado mais, o compreendido mais. E por causa disso entramos em profundas crises, depressivas e melancólicas. E esquecemos muitas vezes que ainda estão do nosso lado muitos outros familiares. E fazemos eles sofrerem com a nossa angústia por aquele que partiu. Devemos respeitar, amar aquele que partiu, mas amar também aqueles que continuam do nosso lado. Vamos analisar como estamos agindo com aqueles que estão ao nosso lado hoje, vivendo no dia a dia, aqui na parte material. Muitas vezes, como esses que estão ao nosso lado, continuamos agindo sem paciência, sem tolerância, agindo de forma rude, de forma grosseira. Será que não estamos esperando eles partirem para a pátria espiritual para depois ficarmos lamentando também o que deixamos de fazer por eles? Não esperemos que a morte leve ao ser amado para verificar que é melhor desculpar agora, perdoar agora, perdoar enquanto estamos juntos, não perder a oportunidade de tornar a vida mais feliz, mais leve. Não deixemos esse pedido de desculpas para amanhã. Não adiemos a possibilidade de viver, de abraçar, conviver, amar aquele que ainda está do nosso lado. Não permitamos que desavenças geradas por palavras grosseiras
ditas em momentos de intranquilidade e desequilíbrio, nos afastem daqueles que são nossos afetos. Por que não fazer mais por esses familiares que ainda estão ao nosso lado? Por que não os amarmos mais? Por que não os ajudarmos mais? Por que não os compreendermos mais? É uma grande reflexão para nós fazermos. Se deprimir, se angustiar, se culpar, são as piores formas de honrar quem partiu. As nossas vibrações dos sentimentos, dos pensamentos, se forem de angústia, de tristeza, elas vão chegar a esse ente querido que vai sofrer com isso. Então, se nós queremos que ele não sofra, vamos compreender, em vez de ficar lamentando a ausência deste que partiu, oremos por ele. Oremos, mas com o sentimento de gratidão pelo período que vivemos juntos. Assim a gente não vai prejudicar o seu restabelecimento. Pensemos nisso. Ame, então, ame sim aquele que partiu, esse próximo, esse ente querido, esse familiar, esse amigo. Mas não agindo com desespero, mostrando amor, não agindo com desespero, não dificultando o seu desprendimento, facilitando a sua reintegração na pátria espiritual, orando e emitindo vibrações de paz, de amor por ele. Por isso, ame o próximo que ainda vive ao seu lado. Amar a quem partiu e amar a quem está do nosso lado. Como é que a gente ama? Como é que a gente demonstra? Jesus nos ensinou muito sobre o amor ágape, né? O amor comportamental. Então, se comporte bem perante esse que vive ao seu lado, facilite a convivência, sendo mais compreensivo, mais tolerante, agindo com mais amor, mais afetividade, mais carinho. É esse comportamento que a gente deve buscar ter por esse que está do nosso lado agora, vivendo. Então, esse amor comportamental, o amor ágape, então, vivendo, se comportando de forma a não fazê-lo sofrer. No livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 25, intitulado Reconciliação, ele conta a história de um menino, do Júlio, que desencarnou. Então é mais ou menos, né, assim que ocorreu. A Zulmira era a segunda esposa do Amaro. E eles conversavam ali, a Zulmira ficou muito, mas muito abatida com a morte do Júlio. O Júlio, menino de 8 anos, ele desencarnou por um afogamento, né, no mar. E a Zulmira dizia para o Amaro que a imagem de Júlio não saía da lembrança dela, que ela sentia muito remorso, o remorso que a perseguia, que ela não tinha feito tudo o que devia para salvar aquele filhinho. E aí o Amaro, o marido, diz que indiscutivelmente Júlio está fazendo muita falta, mas que nós não podemos renunciar à vida que Deus nos concedeu. Amaro quis dizer que nós não podemos morrer junto com esse familiar que partiu para a pátria espiritual.
que a nossa vida deve continuar, porque Ele continua vivo e nós também temos que continuar vivendo. Então é uma lição muito interessante. Recomendo essa leitura do capítulo 25 do livro Entre a Terra e o Céu, para que vocês entendam melhor essa questão de não morrer junto com aquele ente querido que morreu. Então, essa questão da perda de afetos, quando a gente, a morte arrebata do convívio nosso, um ser amado, algumas pessoas perdem a vontade de viver. Parece que morrem juntos. De uma forma até egoísta, muitas pessoas esquecem dos outros que ainda convivem no mesmo lar e se enclausuram nessa dor da perda. Não se dão conta de que, agindo assim, maltratam os corações daqueles que amam e que estão do seu lado. E que exatamente também sofrem a ausência daquele que partiu. Assim, nós temos uma história muito interessante que conta também sobre a perda de um familiar. Hamilton era um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, um pai dedicado, costumava chegar em casa e ler histórias para os seus filhos. À noite, antes de adormecer, ia lá, beijava todos os filhos, orava junto com eles, rogava ao pai proteção para os filhos, para casa. Mas um dia a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir desse dia, ele começou a realizar todo o trabalho seu com muito desleixo. Não mais sorria, não contou mais histórias. Tornou-se triste, cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando cada vez mais difícil. Certo dia, ele estava separando as correspondências para entregar e descobriu uma carta, sem envelope. Dizia na carta, o destinatário era Jesus, o endereço, o céu. Curioso, ele abriu e leu. Dizia a carta assim: Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa, todos estamos muito tristes, papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho, Felipe, morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com o seu trem, sua bola, seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele no céu. Tenho certeza de que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele deve estar sentindo muita falta, principalmente do trem com o que mais brincava. Outro pedido é que o Senhor me traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe, ele não sorri, ele não conta histórias, não ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria, de novo, que ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderá curá-lo. Será que o Senhor poderia me trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível,
eu ficarei muito feliz. Assinado Rita. Aquele trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como, em sua dor, ele fora egoísta. Esquecer a esposa, a filha, que também sofria. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a ao peito demoradamente e beijou-lhe e perguntou: quer ouvir uma história? Então é muito importante que nós não esqueça de amar quem continua ao nosso lado. É muito importante. O escritor espírita Richard Simonetti escreveu um livro muito interessante chamado Quem Tem Medo da Morte. É um livro que nós deveríamos indicar sempre para quem está passando por essa questão, né? De um familiar, um ente querido, um amigo que partiu e não está conseguindo entender essa situação, né? Está muito triste, muito abatido. Então esse livro, Quem Tem Medo da Morte, o Simonetti escreve várias situações que envolvem essa questão do retorno à vida espiritual. Ajuda as pessoas a superarem esse temor, essa angústia. Então, é um livro que traz muitas perguntas e respostas sobre isso. Vamos fazer algumas desse livro só para que a gente consiga visualizar, né? Então tem uma pergunta que ele diz lá assim: como podemos ajudar os que partiram antes de nós? Como que a gente pode ajudar esse familiar que partiu, que está no plano espiritual? A gente pode ajudar eles? Existe como a gente fazer alguma coisa por eles? E aí o Richard responde: envolvendo então esse ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, nunca as infelizes, enviando clichês mentais otimistas, porque nos vinculamos com os espíritos através dos pensamentos. Então, quando a gente pensa, que a gente sente, a gente emite vibrações, vibrações de pensamento, vibrações de sentimento que chegam àquela pessoa. Quando a gente está pensando em alguém, a gente cria o que a gente chama de endereço vibratório. Então, pensamos em alguém que partiu, vamos pensar coisas boas, pensar em coisas felizes que a gente viveu com ele, agradecer pelo que a gente viveu. Isso tudo faz bem. É dessa forma que a gente pode ajudar esse ente querido que partiu. Além disso, orando por ele, realizando caridades, fazendo coisas em sua homenagem. Tudo isso lhe chegará como sendo a nossa contribuição para a sua felicidade. A prece vai dar paz para essa pessoa. Diminui a sua dor, dá ânimo para essa pessoa e ela vai melhorar, vai estar bem. E com certeza, num futuro, quando a gente se encontrar, ele vai nos agradecer por essa ajuda que a gente prestou a ele. Então, quando a gente quer ajudar alguém, a gente diz assim: eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que esse ente querido que partiu iria gostar que eu fizesse isso em nome dele. Vou ajudar, vou fazer essa caridade, vou dar uma palavra àquela pessoa, porque eu sei que essa pessoa que partiu faria isso. Então, quando Richard Simonetti fala da caridade em homenagem ao que partiu, lembramos disso. Pensar em fazer aquilo dizendo: essa pessoa com certeza
iria fazer isso, iria gostar de fazer isso. É muito bom quando a gente pode ajudar, fazer alguma coisa pelos outros. Uma outra pergunta deste livro, né? Quem tem medo da morte, é: podemos chorar? Podemos chorar por esse ente que partiu? Tem muitas pessoas que acham, né, que não deve chorar. Será? Podemos chorar? E a resposta é: claro, claro que sim, claro que podemos chorar, mas saibamos chorar. Que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. Que esse choro, a lamentação exagerada dos que ficaram, causa sofrimento para quem partiu. Causa muito sofrimento. Então saibamos chorar. É um choro de saudade, um choro da falta que a pessoa faz, mas não de revolta, não de desespero. Porque esse comportamento de desespero pode atrapalhar que essa pessoa que partiu para o plano espiritual se sinta mais aflita. Se imagine se essa pessoa que partiu vem nos visitar e vê, né? Vem nos visitar através do sono e vê o nosso desequilíbrio, o nosso desespero porque ele partiu. Isso vai afetá-lo, vai perturbá-lo de alguma forma. Então, se nós soubermos sofrer sem desespero, sofremos a falta que a pessoa faz, mas se não fizermos essa pessoa que partiu sofrer, ela vai com certeza se recuperar muito mais rápido no plano espiritual e logo estará ao nosso lado nos ajudando, estará junto de nós. Joana de Ângeles diz assim para nós: se você chora a partida de um ente querido, que suas lágrimas sejam de saudade, de respeito, de reconhecimento e de gratidão a Deus por ter lhe permitido desfrutar de prazerosa companhia por algum tempo. Esse é o conselho de Joana de Ângeles para nós, sobre a questão de se podemos chorar. Podemos, mas que seja um choro de saudade, de respeito, um choro de reconhecimento. Uma outra pergunta muito interessante. E a visitação ao túmulo? Podemos fazer? Então a resposta é: visitar o túmulo é uma exteriorização da nossa lembrança que nós temos do espírito querido, do ente querido que partiu. É uma forma de nós manifestarmos a saudade, o respeito, o carinho. Então, a visita ao túmulo é né, é uma demonstração que a gente lembra, que a gente respeita, que tem saudade e tem carinho. Porém, é uma atitude totalmente desnecessária, pois a entidade espiritual não se encontra no cemitério e pode ser lembrada e homenageada através da prece em qualquer lugar. Então, visitar o túmulo é uma lembrança, é um respeito, porém é uma atitude desnecessária, pois aquele ente querido, aquela entidade espiritual não se encontra lá no cemitério. E ela pode ser lembrada, homenageada através da prece em qualquer lugar que nós estejamos. Muito interessante, né, essa resposta. Então, no dia 2 de novembro, não é efetivamente o Dia dos Mortos, mas sim o dia consagrado à imortalidade da alma.
Vejam que pensamento interessante, né? Nós lembrarmos das pessoas no dia 2, lembrar todos os dias, mas no dia 2 de novembro, como a imortalidade daqueles seres. Não comemorar, como muitos fazem, Dia dos Mortos, mas o Dia da Imortalidade. Dia 2 de novembro também, né? Pensemos nisso. Tem uma frase de Anne Frank que diz assim: os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. E é uma verdade, né? Os mortos recebem mais flores que os vivos. Será que é questão de remorso do que gratidão? Frase muito interessante da Anne Frank. Eu queria recomendar para vocês, queria indicar o Momento Espírita, o CD Momento Espírita número 17. É um momento espírita com 15 mensagens que fala sobre essa questão relacionada à imortalidade, à morte, é, várias faixas ali, por exemplo, a faixa 1, saber morrer, a 2, após a morte, a bagagem para a morte, comemoração dos mortos, depois da morte, do outro lado, e a vida prossegue, e assim, né? É, é, são um CD todo exclusivamente tratando desse assunto. É muito interessante. Então, nesse momento, gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos aqui estudando sobre a doutrina espírita. Mas não vamos esquecer, amar a quem vive ao nosso lado. E para finalizar, vamos fazer uma prece. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feito a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder e da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Muito obrigado a todos por estarem conosco, né, nesse estudo sobre amar quem vive ao nosso lado. Muita paz a todos.